Hi, I'm João Kwanza. I build financial technology from Angola. João Kwanza, se achas que os 45 milhões de dólares parados na conta operacional da tua startup em 2026 são a tua rede de segurança, estás muito enganado. Na verdade, fizeste um empréstimo sem juros e sem qualquer garantia a um banco que vai alavancar esse valor 10 vezes para gerar um retorno de 15%. Tu não és o cliente especial deles, és apenas o inventário mais barato que eles conseguiram encontrar no mercado de capitais. E eles sabem perfeitamente que tu não fazes a mínima ideia de como este jogo funciona. A maioria dos fundadores acredita na ilusão infantil de que os bancos prestam um serviço de custódia seguro ao guardar o seu dinheiro num cofre físico. Pensam que o saldo digital que veem no ecrã do telemóvel representa pilhas de notas físicas reservadas para eles. Mas a realidade fria de 2026 é que os teus depósitos não passam de meros passivos no balanço contabilístico do banco. Eles usam esse saldo como combustível bruto para o seu motor de criação de crédito próprio. Até ao final desta lição rápida, vais dominar a mecânica avançada da capitalização de float e a margem financeira líquida. Vais aprender exatamente como desenhar o teu modelo de negócio para capturar o rendimento de capital que nem sequer te pertence. Esquece as dicas básicas de finanças para amadores que lês na internet. Vamos abrir a caixa negra do sistema e ver como os verdadeiros operadores institucionais extraem valor. A mecânica fundacional de qualquer banco assenta em capturar depósitos a custo zero e canalizá-los para ativos que geram rendimentos elevados. Eles ficam com o diferencial enquanto tu assumes todo o risco de contraparte. Deixa-me definir isto de forma simples. A margem financeira líquida, ou NIM, é a diferença entre os juros que o banco te paga e os juros que ele cobra a quem pede emprestado. É a margem de lucro mais pura do mundo. E o risco de contraparte é a probabilidade de a entidade que te deve dinheiro falir e não conseguir pagar. Se o banco colapsar, o teu depósito transforma-se num papel sem valor na fila da insolvência. Nos mercados emergentes, esta margem financeira líquida é absurdamente alta, oscilando frequentemente entre 600 e 800 pontos base. Um ponto base representa apenas 0,01%, mas em grande escala é uma fortuna. Pensa bem, 800 pontos base significam 8% de margem garantida sobre dinheiro que pertence a terceiros. Enquanto tu queimas pestanas a tentar aumentar as tuas margens operacionais em 2%, o banco mama 8% sem qualquer esforço. E depois temos o float, que é o dinheiro que fica temporariamente retido no sistema enquanto uma transação financeira é processada. É o limbo do processamento de pagamentos. Se o teu cliente te paga hoje, mas o dinheiro só cai na tua conta operacional daqui a 2 dias, onde achas que ele fica a render, fica a enriquecer o balanço do banco parceiro. Eu vi isto acontecer de forma brutal em 2022, quando estávamos a desenhar a infraestrutura para processar fluxos de pagamentos pan-africanos. Reparamos que o nosso volume diário de 120 milhões de dólares ficava estagnado em trânsito por 48 horas. 120 milhões de dólares de tráfego financeiro diário a flutuar no éter digital. Para os bancos que nos apoiavam, aquilo era um banquete gratuito e sem fim de liquidez imediata. Não fomos anjinhos. Reestruturamos imediatamente os nossos contratos bancários para criar um mecanismo automático de varrimento desse float estagnado para acordos de recompra soberanos overnight. Os acordos de recompra overnight são empréstimos de curtíssimo prazo garantidos por títulos da dívida pública emitidos pelo Estado. É a forma mais segura de colocar dinheiro ocioso a render juros de um dia para o outro. Com essa alteração simples de tesouraria, fabricamos 8,5 milhões de dólares de lucro operacional anual puro em 2022. Dinheiro que gerou juros antes mesmo de chegar à conta final dos comerciantes que usavam a rede. Percebes a beleza desta jogada? Nós não inventamos nenhum produto novo complexo, não contratamos mais equipas de vendas, nem gastamos um único cêntimo em marketing digital para obter este resultado. Apenas deixamos de ser totós e começamos a cobrar pelo uso temporário da nossa autoestrada de pagamentos. Os bancos comerciais tradicionais odiaram-nos por isso, escusado será dizer.
Eles vão sempre tentar convencer-te de que as liquidações demoradas são necessárias por causa de processos técnicos complexos de compensação. É uma grande mentira para ganhar em tempo com o teu capital. Quando o teu gestor de conta te convida para jantar num restaurante luxuoso, ele não está a valorizar a tua parceria estratégica. Ele está a rir-se por dentro enquanto usa o teu float gratuito para cumprir os seus objetivos internos. Tens de acabar com essa ingenuidade imediatamente se queres jogar o jogo das grandes ligas. O teu dinheiro tem de trabalhar para ti em cada segundo, mesmo quando está em trânsito pelas redes bancárias interbancárias. Mas isto é apenas o primeiro degrau desta escada financeira. Agora que entendes o float, vamos subir o nível e perceber como os bancos multiplicam o dinheiro do nada. Os bancos comerciais não funcionam como meros intermediários que emprestam depósitos físicos numa base de 1 para 1. Isso é o que te contam nos manuais de economia básica para te manterem calmo. Eles criam crédito do nada absoluto contra o seu capital Tier 1. O capital Tier 1 representa o patrimônio líquido e as reservas de lucros retidos mais seguros do banco para absorver perdas. Com um rácio de alavancagem típico de 9 vezes contra um requisito de capital Tier 1 regulatório de 11%, os bancos conseguem expandir exponencialmente os seus empréstimos ativos. A alavancagem é o ato de utilizar capital de terceiros ou depósitos como garantia para controlar um volume de ativos muito maior, multiplicando assim o potencial de retorno financeiro. Os teus depósitos parados não são o dinheiro que eles emprestam diretamente. São apenas o colchão de liquidez operacional que o banco usa para honrar as compensações diárias quando os clientes movem fundos. Por outras palavras, quando depositas dinheiro lá, estás a dar-lhes a graxa para a engrenagem da máquina de fazer dívida deles. Em troca, recebes uma cobrança de comissões de manutenção no final do mês. Se o teu objetivo é escalar um negócio financeiro de dimensão real, tens de saltar a recolha de depósitos de retalho e aceder diretamente ao mercado de crédito grossista internacional. O crédito grossista consiste em obter linhas de financiamento de grande volume junto de consórcios de bancos e investidores institucionais, contornando a captação de clientes individuais. Em 2024, decidimos ignorar as instituições de retalho tradicionais e fomos captar diretamente numa praça financeira madura. Asseguramos uma linha de crédito grossista de 150 milhões de dólares num sindicato sediado em Londres. Acedemos a esses fundos com uma taxa de SOFR mais 350 pontos base. É crucial entender o que isso significa na prática para a estrutura de custo do teu negócio. A SOFR Secured Overnight Financing Rate é a taxa de referência que mede o custo real de pedir dinheiro emprestado de um dia para o outro, garantido por títulos do Tesouro Americano. Alocamos estes 150 milhões de dólares na nossa operação de adiantamento de capital para pequenos negócios, cobrando uma taxa anual equivalente de 28% APR aos comerciantes integrados. Executamos uma arbitragem clássica de taxas de juro, captar fundos internacionais a um custo global aproximado de 8,5% e colocá-los no mercado local real com um retorno bruto de 28%. Ao usarmos apenas 15 milhões de dólares do nosso capital inicial como garantia de primeira perda, montamos uma engrenagem que gerou mais de 36 milhões de dólares anuais de rendimento de juros em 2024. O Sindicato Europeu de Financiamento estava confortável porque o risco de execução estava do nosso lado, e nós alavancamos o retorno do nosso capital a níveis astronômicos. Isto bate a captação de depósitos tradicionais a qualquer hora. Não abrimos agências físicas, não contratamos gestores regionais, nem lidamos com levantamentos ao balcão de pequenos poupadores. Para fazer isto, tens de ser mestre na análise de risco de crédito. Mas é precisamente por isso que investimos em algoritmos de dados proprietários em vez de mármores caros para o chão das agências. Os bancos tradicionais operam com estruturas obsoletas de custos fixos altíssimos. O nosso foco absoluto em automação permite-nos ter rácios de eficiência operacional incomparáveis no mercado. O paradigma financeiro mudou por completo.
Se em 2026 continuas a acreditar que o teu negócio tecnológico precisa de acumular depósitos analógicos para escalar, estás mentalmente na idade da pedra. E agora entramos no cenário tecnológico atual. Em 2026, as plataformas tecnológicas de topo estão a integrar soluções de tesouraria sofisticadas nos seus produtos principais. Here's where it gets interesting. Hoje, em 2026, se a tua empresa tecnológica não monetiza o dinheiro estagnado no ecossistema dos teus clientes corporativos, está simplesmente a oferecer margens brutas de borla a terceiros. Deixar que os teus clientes mantenham saldos massivos parados em contas correntes clássicas é um erro brutal. A inflação devora o poder de compra deles enquanto os intermediários tradicionais enriquecem. No mercado atual de 2026, a tecnologia permite redirecionar de forma imediata esses fundos inativos para obrigações soberanas de alta liquidez tokenizadas, capturando rendimentos reais. No primeiro trimestre de 2026, decidimos avançar e disponibilizar aos nossos clientes uma infraestrutura dedicada de tesouraria como serviço para resolver este problema crônico. Os parceiros corporativos na nossa plataforma mantinham mais de 400 milhões de dólares acumulados e inativos em contas comerciais correntes, que rendiam 0 juros líquidos. Criamos um sistema de varrimento automático que deteta depósitos ociosos diários e os aloca de imediato em produtos de tesouraria de curto prazo com yields de 4,5%. Ficamos com uma comissão de gestão recorrente de 150 pontos base sobre o volume. O cliente obteve um ganho real de 3% e nós adicionamos uma linha de receita fantástica sem risco. Esta operação simples de tesouraria inteligente acrescentou mais de 6 milhões de dólares de receita operacional anual recorrente ao nosso balanço em 2026, com risco de crédito nulo. Percebe bem isto? Risco de crédito nulo. O dinheiro está investido em obrigações diretas do Tesouro Americano, o instrumento financeiro mais resiliente e seguro que existe no mercado atual. Os clientes estão felizes porque recebem retorno sobre liquidez que antes era desperdiçada. E nós ganhamos a escala e a utilidade de um banco de investimento sem a pesada carga regulatória. A banca tradicional em 2026 é incapaz de acompanhar esta flexibilidade. Os seus sistemas legados obsoletos dos anos 80 impedem integrações rápidas e automações financeiras dinâmicas. Enquanto eles exigem semanas e pilhas de papelada para analisar propostas de rendimento corporativo, as nossas APIs estruturadas executam toda a alocação de liquidez em frações de segundo. Se estás a desenhar um projeto de tecnologia financeira em 2026 e focas as tuas esperanças apenas nas comissões de processamento de pagamentos, estás a ignorar a maior fonte de lucro. Os maiores operadores globais do mercado não vivem de pequenas taxas de transação. O segredo que lhes garante lucros astronômicos todos os anos é a captura e rentabilização do float acumulado. Basta ler os relatórios financeiros públicos das grandes tecnológicas de pagamentos divulgados nos últimos anos para confirmar. Centenas de milhões em lucros líquidos são apenas juros de fundos de terceiros. Mas navegar neste oceano financeiro exige de ti uma postura mental implacável. Tens de afastar qualquer ilusão de lealdade histórica com os teus parceiros de custódia. Acreditar na lealdade institucional é um perigo fatal para qualquer fundador. Os bancos são empresas comerciais focadas nos seus acionistas. Vão fechar-te as portas sem hesitar perante a crise. A quebra dramática do Silicon Valley Bank em março de 2023 foi a prova viva de como desequilíbrios estruturais graves conseguem evaporar um colosso financeiro em apenas 48 horas. O desfazamento de prazos, ou duration mismatch, acontece quando o banco aplica depósitos de curto prazo, que os clientes podem retirar a qualquer momento, em obrigações de longo prazo. Quando as taxas de juro de mercado dispararam, as obrigações antigas de longo prazo desvalorizaram brutalmente. Uma onda rápida de rumores desencadeou uma corrida imediata que esgotou as reservas. E se pensas que o sistema está livre desse perigo em 2026, estás enganado.
A fragilidade intrínseca continua presente, apenas mascarada por garantias de liquidez de emergência. O teu dever absoluto como gestor e fundador não é confiar cegamente em marcas centenárias. O teu papel é analisar criticamente o balanço patrimonial dos teus parceiros e gerir riscos. Deves diversificar o risco de custódia de forma metódica. Nunca concentres toda a liquidez de funcionamento da tua operação num único ponto de falha bancário. Desenha uma arquitetura financeira, onde o capital operacional está estrategicamente distribuído por múltiplas entidades bancárias em diversas jurisdições para garantir segurança plena. Como cristão, a minha jornada ensinou-me que a segurança real não reside nas frágeis estruturas financeiras dos homens. Sobreviver à volatilidade exige manter os pés no chão e a nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. A fé genuína não assegura lucros automáticos ou ausência de problemas operacionais. Ela dá-te a paz e a lucidez necessárias para liderar com firmeza no meio do caos de mercado. Essa convicção profunda afasta o pânico irracional e permite-nos agir com determinação, gerindo os recursos materiais com a máxima responsabilidade e integridade possível. Sê sábio e proativo na condução dos teus negócios. Não aceites passivamente as condições padronizadas que os bancos te impõem para benefício exclusivo deles. Luta por cada ponto base de rendimento que o teu capital gera. Se o teu saldo sustenta as operações e empréstimos deles, tens todo o direito de exigir a tua devida compensação. Na próxima mesa de negociação, apresenta dados claros de volume de transações e float. Se eles recusarem taxas e contas de varrimento atrativas, move os teus saldos para a concorrência. No ambiente competitivo atual, os bancos têm verdadeiro pavor de ver fugir depósitos corporativos estáveis de empresas que registram forte crescimento. Deixemo-nos de teorias e análises passivas. É o momento exato de agir e colocar em prática estratégias de rentabilização imediatas na tua empresa. A tua instrução imediata para hoje: extrai o histórico consolidado de saldo diário dos últimos 90 dias e estuda detalhadamente o tempo que os fundos demoram a liquidar. Calcula a perda financeira que estás a aceitar ao deixar esse capital parado, considerando taxas de mercado atuais na ordem dos 4,5% ao ano sobre o float ocioso. Dá instruções claras à tua equipa financeira para estabelecer, nas próximas 48 horas, um mecanismo de aplicação automática que recupere pelo menos 300 pontos base sobre esse saldo. Não venhas com desculpas fáceis, João. Aposto que estás a sussurrar a ti próprio que o teu negócio tecnológico ainda não tem escala ou liquidez para se preocupar com estes detalhes. Essa atitude passiva é um erro grave de gestão. Se tens capital operacional para suportar despesas e folha de pagamentos, tens liquidez que precisa de ser otimizada sem desculpas. Cada cêntimo de juro desperdiçado é dinheiro retirado do teu orçamento de marketing, do desenvolvimento de novas funcionalidades ou do fundo de reserva da tua própria empresa. Maximizar a eficiência de tesouraria não é um luxo exclusivo para corporações gigantescas. É uma disciplina elementar de sobrevivência para qualquer projeto em expansão. A ignorância das regras do ecossistema financeiro garante que acabarás sempre a financiar os lucros chorudos de quem desenhou as regras. Assume o controle agora. Ficaste a saber exatamente como funciona a margem financeira líquida institucional, a alavancagem de balanço e as fantásticas possibilidades da tesouraria incorporada moderna. Não transformes esta masterclass rápida em mero entretenimento digital passivo enquanto finges produtividade. Coloca as mãos ao trabalho e analisa as tuas contas de imediato. O controle do float é uma vantagem competitiva oculta, mas incrivelmente poderosa. Capturá-lo separa os amadores das maiores e mais rentáveis empresas do mundo. Não deis mais abébias aos intermediários financeiros. Exige o retorno justo que o teu esforço merece e otimiza cada fluxo de liquidez sob a tua responsabilidade. Se tu não comandas o float comanda-te a ti e o banco cobrar-te-á com todo o gosto pelo privilégio de os tornares ricos. Subscreve o canal do João Kwanza para dominares as dinâmicas de engenharia financeira e escala de negócios que mais ninguém te vai ensinar de borla. Vemo-nos no próximo vídeo. I'll see you